Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo para vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê que eu estou investindo em podcast e por que você também deveria investir. Gente, com a pandemia, tá? Eu criei uma nova rotina, né, de fazer atividade física no meu bairro, né? Não tinha academia ali no início, isso lá atrás. E aí eu, pra não ficar andando no bairro ali e tal, sem ter o que fazer, que não era algo muito motivador, eu comecei a ouvir podcast. E aí eu ia lá e ouvia um podcast pra ver se fazia sentido, legal. Cara, eu comecei a gostar muito daquilo. Porque os grandes têm podcast, né? Eu tenho lá, como eu já sigo o Thiago Nigro, eu sigo o Joel J, Caio Carneiro, Deep Growth, Roy Hunters, né? O Jovem Nerd e tal. Cara, esses grandes têm podcast. E podcast tem no mínimo duas coisas interessantes pra mim e eu espero que seja pra você também. Primeira delas é porque o conteúdo ele pode ser mais profundo, tá? Porque ele é uma história que se desenvolve. Por exemplo, aqui no YouTube é um conteúdo de 15 minutos. Cara, 10, 15, 20 minutos acabou. Ninguém quer vir pra cá e ficar assistindo vídeo de 1h30. Difícil quem faz isso. Então, o podcast não. O podcast ele pode ser 30, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas. Por quê? Porque ele é uma narrativa. Ele vai explicando, vai contextualizando, né? E principalmente quando são duas pessoas, aí fica mais bacana ainda. Aqui no YouTube eu tô sozinho. Agora, se tivesse mais uma pessoa, eu podia ficar 3 horas conversando aqui e daria pra fazer isso aqui virar 10 vídeos. Então, isso me agrada, tá? Conteúdo profundo. E segundo, é que acaba sendo uma coisa mais íntima. Não é uma coisa planejada. Olá, agora estou aqui para falar com vocês. Não tem esse... É uma coisa mais fluida e vai conversando. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto de entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Não o resultado que ela teve. O resultado eu tô vendo, mas por que que ele comprou aquele carro? Por que que ele comprou um avião? Por que que ele vendeu tudo? E aí acontece nesse formato. E a gente sabe, né? O crescimento do podcast no Brasil tá de uma forma gigantesca, tá? E segundo, porque é super simples de fazer, né? Podcast faz com o teu próprio celular mesmo aí, né? Tem um aplicativo da Apple, que é da Apple não, desculpa, do Spotify, que é o Anchor, ou Anchor. Tu baixa no Android, tu baixa no Apple Play aí, e tu simplesmente grava o teu vocal ali, coloca a música de fundo e sobe o negócio e ele manda para todas as plataformas já. Então assim, é super simples de fazer. Por exemplo, eu tô nesse cenário aqui, que é bom, não é ruim, mas eu preciso coordenar aqui a luz que tá na minha frente, e eu tenho que ficar nessa posição para não pegar a porta. Só que se eu quisesse fazer um cenário diferente, eu ia ter que investir pesadão aqui. Agora um podcast não, um podcast eu poderia pegar o telefone e sair falando, né? Coloco um fonezinho de ouvido para ficar melhor a qualidade e saio falando. O que tá virando moda, tá? No Brasil tá entrando faz pouco tempo, é o formato de podcast em vídeo. Onde eu gravo o vídeo e tenho um podcast. E aí, por exemplo, eu que vou fazer atividade física, eu baixo o podcast e saio ouvindo. E quando não, né, o cara bota no YouTube e as pessoas estão vendo, né? Se puder fazer isso ao vivo, então, cara, daí é top. Daí eu te diria que o conteúdo fica de outro nível, tá? Mas pensa nisso, tá? Considera. Como eu tenho visto as ondas no marketing, né? Nós tivemos a onda da rede social, tivemos a onda do YouTube, e agora nós estamos indo para uma onda mais profunda. Aí surgiu o Clubhouse, mas não se manteve, né? Não se manteve. Eu sempre disse que não ia se manter, porque não vejo como as pessoas conseguiriam ficar conversando por horas e horas numa sala. Não vejo sentido nenhum. Mas, né, tem o podcast. Não sei o que isso pode virar, tá? Talvez eu acredito que possa virar documentários, alguma coisa ligada a documentário, mas o podcast pegou por quê? Porque é profundo, fácil de fazer e você consegue, né, conversar no ouvido do teu cliente. Cara, isso é muito interessante. Então, assim, não sei qual é a tua área, mas tente ser um dos primeiros a fazer. Eu estou falando sobre marketing, obviamente, é o que eu faço da minha vida, mas estou tentando ir para um segmento, para um caminho que não tem ninguém, né? Eu não vou falar sobre ganhar dinheiro na internet, porque tem 1 milhão de gente falando sobre isso. E mesmo que eu falasse, eu falaria de um jeito diferente. Então você, talvez tu é um barbeiro, cara, fala do teu negócio, fala das histórias do teu cliente. Pô, tu é um Uber, sei lá, cria casos de Uber, casos engraçados de Uber, sabe? Vê que porque tem mercado aí, você vai conseguir se posicionar. Se você for um corretor de imóveis, se você for um contador, você vai conseguir, né? Eu ouço podcasts diversos aí, de gente que vende carro, de gestor de projeto, de marqueteiro, de personal trainer, entendeu? Usa porque assim, todo mundo tem 15, 20 minutos no dia que a pessoa poderia estar fazendo outra coisa. Pô, tô dirigindo pro trabalho, eu poderia estar ouvindo podcast. Tô limpando a casa, eu poderia estar ouvindo podcast. Então acho que isso também conectou muito, tá?
Porque o vídeo não, o vídeo a pessoa tem que estar parada te olhando. Pô, televisão nem se fala. Agora podcast não, podcast a pessoa pode estar ali fazendo uma atividade te ouvindo. E quando tu ouve alguma coisa legal, tu volta e diz, poxa, é bem isso mesmo, que bom que eu parei. Tá? Fica ligado nisso que eu acho que esse é um caminho para você fazer acontecer, tá? Eu estou criando pelo menos um por semana. Ontem eu fiz uma entrevista no programa de rádio Poa Stream, né, como é que eu posso chamar? Pelo programa Poa Business. E gravei e coloquei lá, tá? Ficou bem legal. Se você não me segue lá, MarroniCast, super fácil de achar, super criativo, né? MarroniCast, coloca lá no Spotify que você vai achar. Tem um vídeo por semana lá, quer dizer, um conteúdo por semana. E eu vou focar bastante nisso, como eu disse, é uma tendência que eu quero investir, tá? Seja um dos primeiros a fazer isso que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço, então, se puder, me siga no Instagram também, Rodrigo Marrone _. E se você quer entrar no marketing, mas não entrou ainda, fica ligado aí na semana Marketing e Resultado que vai acontecer. Vai estar na descrição também, tá? Valeu!